Fala galera que gosta e curte ônibus, aqui é Rafael Delazar e hoje nós temos um tema polêmico. Hoje eu quero polêmica. Primeiramente eu vou mostrar aí ó, no fundo aí a foto de um ônibus da Severo, olha pra você ver, Severo Turismo, que é a empresa que está aí por trás aí do agregamento dos carros da tal Viação Amarelinha que vai ser lançada, que tem um influencer aí, picareta aí, se dizendo que é a empresa mais amada do Brasil. A dona também é um dos donos, vários donos, né, da empresa também tem uma ficha corrida danada. Mas eu não considero essa empresa amarelinha, vai ser a próxima Transbrasil, tá? Isso aí vai ser a próxima Transbrasil, mas nós não estamos para falar dessa empresa picareta não. Nós estamos aí para falar sobre um tema polêmico que é 5 razões para um dono de empresa nunca ter ônibus de motor traseiro. Empresa de ônibus urbano, não empresa de ônibus rodoviário. Empresa de ônibus rodoviário, né? A aplicação do veículo de motor traseiro, ela é a mais viável em várias razões, né? Exceto em algumas questões aí, bem exceções, mas na maioria das vezes é o veículo de motor traseiro. Mas no transporte urbano, principalmente no Brasil, isso não é viável. Então nós vamos citar 5 razões por que não vai ter, o dono de ônibus nunca pode ter um ônibus de motor traseiro aqui no Brasil. Então vamos lá? Vamos nessa aí? Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever se você gostar desse vídeo ou dos nossos outros vídeos. Não deixe de ver os nossos outros vídeos. Tem vários vídeos, várias temáticas aí para você ver e curtir, tá? Então vamos nessa aí, não vamos perder tempo aí. Tema polêmico hoje aí, porque eu sei que tem muita gente aí que tem um sebastianismo danado aí com relação ao ônibus traseiro, fica esperando o ônibus traseiro, igual os portugueses esperando o Dom Sebastião aí. E até religiões aí parecidas com terra plana aí com relação ao ônibus traseiro em cidades aí que tem nem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, caçando motor traseiro nessas cidades. Fora grandes centros urbanos aí que não tem condições nenhuma, né? Não tem nem malha rodoviária para ter isso aí dentro da cidade aí, para ter um ônibus urbano aí. Tem loucos aí querendo aí ônibus urbano aí, de uma forma louca aí, né? Um saudosismo besta. Mas quem tem o dinheiro aí tem mais dó do dinheiro do que dó dessa turma aí que sonha com motor traseiro, né? Então vamos nessa aí. Primeira coisa que eu vou citar é uma coisa óbvia, né? O valor de compra do veículo. Um ônibus de motor traseiro urbano custa praticamente o dobro do ônibus dianteiro. Então, se a aplicação ela vai ser severa, vai ser direto, eu vou comprar um veículo a dobro do preço para quê? Se o veículo com a metade do preço vai me atender. Vamos citar que o valor de compra do veículo também está embutido no cálculo da passagem de ônibus. Mas essa questão de cálculo da passagem de ônibus nós vamos falar na segunda razão. A primeira razão, esse valor de compra, eu também não compraria. Se não é para o meu usufruto, se não for para questões de luxo, eu não vou comprar um veículo que é o dobro do preço do outro. Por isso que o frotista não vai comprar BMW, não vai comprar Honda Civic, não vai comprar Jaguar, para pôr os carros da empresa, por exemplo, da Teco Informática, os carros que vai fazer suporte de informática, não vai comprar esses carros. Vão comprar o quê? Um Uno, vão comprar Gol, vão comprar Fiorino, porque são veículos que vão atender aquela demanda que é necessária e que tem um valor muito mais baixo de compra. Então essa seria a primeira razão, a mais simples e a mais entendível, né? Que merda, hein? Sabia não? Segunda razão, vamos supor que ele vai comprar o carro de motor traseiro e um carro de motor dianteiro para usar durante 10 anos. Colocando que ele teve o mesmo valor de manutenção, o mesmo valor de todas as situações previstas dentro do contrato, do cálculo da passagem, foi igual. Quando ele for revender esse carro daqui a 10 anos ou 12 anos, que é a idade máxima da frota de cada cidade, pô, 10 anos, o valor do ônibus traseiro é cerca de 60% menor do que o preço de um ônibus dianteiro. Ou seja, quando o cara vai vender um ônibus dianteiro com 10 anos de uso, ele consegue vender esse carro a 70, 80 mil reais. Um carro de motor traseiro com 10 anos de uso, o cara consegue vender no máximo a 30 mil reais. 30 mil reais é menos da metade do que o cara vai conseguir vender um carro de motor dianteiro. Por quê? Depois da sua execução no serviço de transporte municipal, um carro de motor traseiro não é
recomendável para transporte rural, não é recomendável para transporte escolar, não é recomendável para transporte em operações severas. Então, o que o cara vai fazer? Fretamento não vai conseguir fazer, porque é um carro urbano, não é um carro rodoviário, então ele não vai poder rodar, fazer grandes distâncias com esse carro de motor traseiro. Então o que ele vai fazer? O que vai virar? Normalmente o que acontece com esses tipos de carros? Eles viram barcão da alegria, carretinha furacão, coisas desse tipo. Não viram, não tem aplicação em outras situações. Ou então vira sucata. Então, para vender, que também está atrelado à questão de gestão de custos, o ônibus traseiro é prejuízo na certa. Então, um cara que é bom gestor, que tem entendimento de gestão empresarial, gestão de custos, ele não vai fazer essa bobagem, a não ser que ele for obrigado. Mas se ele não é obrigado, ele não vai ter ônibus traseiro nunca. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Terceira razão, que é a mais importante, é que tem que ser entendida por todos. A concepção do carro traseiro tem dois tipos de concepção. Primeiro é a padronização, o projeto padrão. Aqueles veículos que são padronizados, que têm um padrão de qualidade. Podemos citar com o Volvo B58, o O371, o monobloco, o Scania K112 e K113, foram concebidos dentro do projeto padrão, que é um projeto que teve no Brasil na década de 70. E que não é só de padronização de ônibus, é padronização de malha viária, é padronização de número de passageiros, padronização de corredores de transporte. Então é uma padronização da cidade, de planejamento urbano, e que acompanha também com o ônibus. Então, por exemplo, vamos pôr, o ônibus O500M passa por essa concepção de projeto padrão. O OH não. Aí já vai na outra questão de concepção. São veículos de concepção variáveis de veículos de motor dianteiro. Assim como os veículos de motor dianteiro nos seus primórdios eram adaptações de chassi de caminhão, os ônibus OH, o B7, aqueles chassis mais F94, K94, são adaptações de chassis dianteiros. Então, a concepção dele já é uma concepção meio frágil, porque puxar carroça é mais fácil do que empurrar carroça. Então, se o burro fosse mais burro, na verdade, ele empurraria a carroça em vez de puxar. Então, teoricamente, puxar a carroça é mais fácil do que empurrar. Então, esse tipo de concepção também determina certa fragilidade no projeto. Então, quando você vê um OH quebrando muito, como aconteceu na época da aviação Santa Cruz, quando chegou em BH, ou então na época mesmo que teve aquela depressão no transporte de Belo Horizonte, ou então cidades como São Paulo, Curitiba não tem muito OH, é por isso. Porque o veículo OH não é concebido para um tipo de transporte comum, como é feito com o ônibus motor dianteiro, que é de um bairro para o outro, não passando em corredor de transportes, etc. Agora, a concepção padrão, ela exige que o ônibus passe por corredor de transporte, que tenham estações modais, que tenham vias, teoricamente, exclusivas para ônibus, de certa forma plana, que não tenha o piso, seja de concreto, não seja de asfalto, que não tenha ondulações, que não tenha muita subida, que não tenha locais de conversão exagerada, porque o veículo vai sofrendo fadiga de retomada, de aceleração. E isso aí inviabiliza, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, que tem muita subida, tem muitos corredores de transporte que são subidas imensas, tem sinais, pontos de ônibus, o ônibus vai arrancar, vai subir, vai descer, vai acelerar, vai frear, aí vai ter uma retomada, vai ter uma diminuição de velocidade brusca. Isso aí, um veículo de motor traseiro, é muita fadiga até para o padrão. O padrão não foi concebido para essa forma, foi concebida dentro de um projeto que visa a adaptação de corredores de transporte, veículos, sistemas de transportes, mobilidade urbana dentro de uma cidade grande. Em cidade pequena, então, pior ainda, que não vai ter esse tipo de padronização, que é o projeto padrão para cidades acima de 800 mil habitantes, uma cidade de 200, 300 mil habitantes tem veículo traseiro que não vai ter essa adaptação. Então vai ser bastante oneroso
o sistema. Vai ser bastante oneroso. E isso aí vai entrar também no próximo vídeo que eu vou explicar para vocês. A próxima razão com relação a essa oneração de manutenção, de outras coisas, tá? Mas tem que deixar bem claro, o veículo de motor traseiro existe dois tipos de concepção. Um é muito frágil, que é a concepção de OH, que é a adaptação de veículos de chassi com motor dianteiro, e a concepção padrão, que é feito para determinados tipos de uso. E o uso constante no transporte urbano, uma cidade que não tem planejamento urbano, ela se torna inviável, o veículo vai quebrar toda hora. Então seria essas duas questões que deveriam ser deixadas bem claras com relação a essa razão. E é a razão mais importante para não se ter motor traseiro. Para um gestor não ter ônibus de motor traseiro. E eu concordo com ele. Eu acho que cada um é no seu quadrado. Uau! Vamos para a quarta razão. A quarta razão é a questão de subsídios. As pessoas vão citar, não, Curitiba tem muito veículo de motor traseiro. São Paulo, todos os veículos têm de motor traseiro. Até cooperativa tem motor traseiro. Mas lá existe uma palavrinha mágica chamada subsídio. Poder público, se ele subsidia o transporte, você pode ter até foguete para levar você em qualquer lugar. Helicóptero. O Estado vai te bancar? Se o Estado não te banca, o gestor vai pôr motor traseiro para quê? Só para ter uma ideia, lá em São Paulo, se não fosse o subsídio, o valor da passagem seria R$ 8,40. Ou seja, seria praticamente o dobro do que é. Ô louco, meu! Então, o governo subsidia, exige algumas prerrogativas, né, como ônibus de motor traseiro, articulado, piso baixo central, mas ela banca lá, compra lá. Ela banca parte da passagem. Por quê? São Paulo é uma megalópole. Não sei, lá o custo de transporte seria altíssimo se tivesse esse tipo de subsídio. Então acaba que o ônibus é complementar ao metrô, ao trem, né? É um transporte complementar, não é o transporte principal. O transporte principal lá é o metrô. O metrô carrega mais gente do que o ônibus. Então ela subsidia para fazer com que o ônibus seja um transporte complementar. Tanto é que grande parte das linhas fazem ligação a estações de metrô. Então ela exige essa prerrogativa, então lá tem carro de motor traseiro. Mas aqui em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer outra cidade, né, do Brasil, a exceção de São Paulo e Curitiba, que eu conheço, não existe essa modalidade de subsídio. Então lá não tem como. Se você tiver uma frota toda de ônibus traseiro, a passagem seria aqui mais de R$ 7,00 ou R$ 8,00, não sei. Como já demonstrou aquela auditoria da BH Trans, que falou que a passagem iria ser R$ 6,20, né? Na época que era R$ 4,05, e o pessoal chiou, mas é porque o estudo foi feito de acordo com planilhas do MOV. O MOV tem maior gasto, então o veículo do MOV tem um maior gasto. Se foi feito no MOV, vai ter um custo maior, mas no veículo convencional, R$ 4,00 seria o valor, teoricamente, ideal, né? Não sei mais a fundo quais custos que poderiam ser cortados, mas se tivesse um veículo de motor traseiro e fosse predominante aqui em BH, com certeza a passagem seria muito mais cara se não fosse subsidiar. Beleza. E por último, né, a tão conclamada manutenção, né? A manutenção do veículo de ônibus traseiro ela é muito mais dispendiosa do que de um veículo de motor dianteiro, né? As peças são mais caras, às vezes são peças sob encomenda. Por exemplo, uma peça do ônibus de K310, que é de refrigeração, custa cerca de R$ 5.000, no que no OF custa R$ 600, R$ 500, ou seja, 10 vezes mais, né? Algumas peças. Então, assim, além do valor ser mais alto para comprar e a depreciação ser muito maior, ainda tem a questão da manutenção. E essa manutenção ela entra também no cálculo da passagem de ônibus. Então, se você quer ter um motor traseiro, você vai ter mais manutenção, você vai gastar mais para comprar, você vai perder mais quando vender, e isso aí vai ter que ser colocado no valor da passagem. Então, não se iludam. A manutenção do veículo de motor traseiro é muito maior e vai fazer a passagem de ônibus ser muito mais cara. Não se iludam. Tá bom. E aí, gostaram do tema? Tema polêmico, né? Porque eu sei que o pessoal adora ônibus urbano de motor traseiro. Muitas viúvas, muitos
muitas viúvas de Dom Sebastião, que são viúvas de motor traseiro. Mas aqui a gente está para criar uma polêmica mesmo. Eu sou a favor de que cada linha, cada sistema de transporte tem uma malha adaptável à demanda. O móvel de BH, por exemplo, aqui em BH, carro motor traseiro, beleza, tá certíssimo, articulado, corredor de transporte. Mas numa linha de bairro a bairro que não passa em corredor de transporte, você tem motor traseiro, você pegar uma linha que vai lá em Ribeirão das Neves, que é uma cidade horrorosa, terrível, sujeira, de ruas buracadas, um monte de coisa, situação caótica, você vai colocar um carro de motor traseiro, não aguenta, é um custo muito alto para um país que está em crise, né? Então é isso, quero agradecer muito aí a audiência de vocês, eu quero que vocês comentem, que vocês curtam, se for para comentar bem ou comentar mal, mas eu quero que comentem sobre esse tema polêmico, e se vocês não se convencerem, vai ter uma parte 2, né? Porque tem outras razões também para um dono de empresa de ônibus não ter ônibus traseiro. Então é isso, agradeço muito, não deixe de comentar, curtir e principalmente se inscrever, tá? Muito obrigado, e InfoOnibus, informação e entretenimento sobre ônibus. Muito obrigado e até a próxima.